Bem, boa tarde. Presidente, vou projetar o material aqui. Boa tarde, Murilo, tudo bem? Boa tarde, acabamos de sair de uma reunião da Câmara de Ensino. Só um momentinho que eu vou projetar o material, a gente já... Não, perfeito, estamos no horário, né? Acho que não sei se temos código regimental, temos 15 aqui usuários, né? Eu acho que já temos... A Câmara são 20 conselheiros, eu não contei ainda quantos conselheiros tem logados. Temos aqui logados... 9 conselheiros. 12 conselheiros, não, 12 não. Sem contar o apoio técnico, são 9. São 9, não, perdão. Então nós já temos quórum, né? Temos quórum. São 20 conselheiros, né? Nós precisamos de 11. Então não temos quórum ainda. Ainda não temos. Vamos aguardar mais uns instantes, enquanto você está aí providenciando, né, as tratativas. Conselheiro, eu identifiquei o quórum. Já podemos começar. Boa tarde, Murilo. Eu pediria que você desse acesso ao conselheiro Alfredo, que está me solicitando aqui, que ele é suplente do conselheiro Mussi, que está impedido de participar da reunião. Sim, eu vou pedir ao Henrique que cadastre o professor Alfredo Balduino Santos. Henrique. Exatamente. Está feito. Ok. Vamos, então, dar início à da nossa reunião extraordinária da Câmara de Extensão, Cultura e Comunidade. Temos aqui, visto do nosso eminente secretário, a leitura da ata para discussão e votação. A ata foi enviada em forma no SGPE. Está aqui, né, obviamente, para todos dar ciência do que foi debatido na nossa última sessão ordinária, sessão essa ocorrida no dia 3 de junho do corrente ano. Eu coloco em discussão entre os conselheiros. Bem, pelo silêncio aqui, não estou vendo aqui em nenhum momento qualquer manifestação, então coloco em votação. Quem concorda com a ata,
exposta no sistema, no SGPE, que deve ser assinada por todos os conselheiros, permaneça como está. Aprovada, então, por unanimidade. Vamos agora para os expedientes. Tá? Da parte da presidência, não há expedientes a serem colocados da nossa parte. Eu agora solicito aos conselheiros se tem algum tipo de inclusão, exclusão de pauta, algum tipo de emenda de DVS, que se manifeste. Antes disso, solicito ao secretário se há algum expediente por parte da secretaria. Secretaria, não temos nada. Dos conselheiros, temos algum tipo de expediente? Também não, né? Então, vamos então à ordem do dia. A ordem do dia trata-se de um processo, nós temos uma reunião de pauta única, que é do processo 16.105/2020, tem como origem o gabinete do reitor, interessado de uma vareta, assunto prezado por reitor de Extensão, Cultura e Comunidade, PROEC, solicito baseado na solicitação do ofício 085/2020, reitoria PROEM, SGPE 16/51, e no parecer jurídico, a elaboração de uma minuta de resolução que contemple a solicitação da inclusão digital nos cursos presenciais de graduação, aprovado por AD referendo pelo reitor, através da resolução 033/2020, consumo. Relator, conselheiro Fábio Fernando Coves. Tá? Então, como não há manifestação do plenário, eu peço, para o conselheiro fazer uso de sua palavra. Fique à vontade, conselheiro. Vou desligar aqui o meu áudio para o senhor poder expressar o voto que foi disponibilizado na forma correta pelo SGPE. Boa tarde a todos e a todas. Eu vou direto ao histórico, então. Né? Em 2/6/2020, o interessado, o magnífico reitor, autuou o processo no SGPE a partir da demanda apontada pela comunicação interna 085/2020 da PROEM. Em 2 de junho de 2020, o interessado solicitou ao pró-reitor de Extensão, Cultura e Comunidade a elaboração de uma minuta de resolução que contemple a solicitação da inclusão digital nos cursos presenciais de graduação. Em 2/6/2020, o interessado recebeu do pró-reitor de Extensão, Cultura e Comunidade a minuta de resolução que contempla auxílio e inclusão digital da graduação dos cursos presenciais do UDESC. Em 2/6/2020, solicitou-se ao pró-reitor de Planejamento análise da viabilidade financeira da resolução de inclusão digital para os cursos presenciais de graduação. Em 3/6/2020, o pró-reitor de Planejamento encaminhou para manifestação à PROAJUR. Em 3/6/2020, a PROAJUR enviou parecer ao interessado do processo. Em 3/6/2020, o interessado encaminhou ao secretário dos conselhos a resolução para publicação ad referendum do Consume. Em 4/6/2020, sou designado relator nessa Câmara. E em 9/6/2020, recebo emenda à proposta objeto do processo. Então, vamos à análise. O pró-reitor de ensino da graduação, a partir da comunicação interna 085/2020, trata sobre a minuta de resolução das atividades acadêmicas com aulas não presenciais dos cursos presenciais da graduação. Solicitou também avaliação de possibilidade de acesso à internet aos discentes em condição de vulnerabilidade socioeconômica da graduação. Mediante a aprovação de resolução específica e lançamento de edital para o auxílio e inclusão digital no período da pandemia do coronavírus, Covid-19.
Nesse sentido, verificou-se que a resolução 033/2020 do Conselho acatou a uma solicitação imposta pela resolução número 32/2020 Consul, que dispõe sobre a adoção de aulas presenciais nos cursos presenciais de graduação. Sobretudo, no artigo 19, os centros de ensino e a reitoria garantirão o cumprimento da presente resolução no que se refere à inclusão digital e acesso a equipamentos de informática aos discentes em situação de vulnerabilidade socioeconômica da seguinte forma. Parágrafo 1º. A PROEX deverá promover a inclusão digital dos discentes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. A resolução 033/2020 Consul estabelece um auxílio no valor de R$80 mensais disponibilizado aos beneficiários, com o objetivo de apoiar financeiramente os acadêmicos da graduação quanto à inclusão digital, enquanto durarem as atividades não presenciais nos cursos presenciais de graduação na UDESC. Aqui teremos uma retificação, por engano eu havia colocado pós-graduação, então, se vocês consultarem as peças do processo, eu incluí hoje uma nova versão corrigindo, então é presenciais de graduação e não pós-graduação na UDESC. O parecer da Pró-Reitoria de Planejamento, emitido a partir da Instrução Técnica 18/2020, ponderou uma estimativa de 1.564 discentes com um valor de R$80, sendo que o valor mensal para suprir essa resolução seria de R$125.120. A partir do estudo apresentado no relatório GT, do Grupo de Trabalho, proposta para a implantação de aulas não presenciais no ensino presencial da graduação e da pós-graduação na UDESC, onde destaque-se sobre os acadêmicos que informaram ter limitações de acesso à internet. O documento informa que 4.161 alunos não responderam a esse quesito. Assim, aplicando o percentual na totalidade de alunos matriculados, 12.893, chega-se à estimativa de até 2.428 acadêmicos, sem acesso à internet, ou com acesso limitado, espalhados pelos diversos campos da UDESC. Considerando que a UDESC tem hoje cadastrados 700 discentes em vulnerabilidade socioeconômica, seriam ainda 1.728 discentes fora do PRAF, com dificuldades de acesso à internet. Entretanto, cabe destacar que a UDESC tem trabalhado também para que o acesso à internet se dê de forma segura nos campi. Dessa forma, para fins de estimativa de impacto financeiro, essa Pró-Reitoria considerou como referência de beneficiados a totalidade dos discentes inclusos no PRAF, além de 50% dos demais discentes com suposta dificuldade de acesso à internet, chegando então ao número de 1.564 discentes. Por fim, o parecer da PROPLAN apresenta que, considerando a resolução GGG, Grupo Gestor do Governo, número 11/2020, que trata da redução de gastos dos entes estaduais, esta Pró-Reitoria, a princípio, recomendaria a reprovação do benefício. Entretanto, considerando que com esse valor seria possível a retomada das aulas de graduação, esse valor, além de ser absorvido pela economia nos serviços de água, energia elétrica,
e zeladoria nesse período merece atenção em face ao benefício não só aos discentes, mas à própria sociedade catarinense. Nessa conjuntura, verifique-se que a Proplan entendeu a possibilidade financeira e orçamentária da resolução objeto deste processo. O parecer da Procuradoria Jurídica da UDESC, a PROJUR, é favorável ao auxílio, mas deixa claro que o benefício se trata de uma situação de exceção e também recomenda envio imediato para providências junto à Câmara de Extensão, Cultura e Comunidade. Então, nessa conjuntura, baseado na solicitação inicial da PROEM, elaboração da minuta pela PROEX e nos pareceres favoráveis da PROPLAN e PROJUR, instituiu-se a Resolução 033/2020 Consune e cria e regulamenta em caráter excepcional e temporário, enquanto durar as aulas não presenciais, cursos presenciais da graduação na UDESC, frente à emergência de saúde pública relacionada à pandemia do coronavírus, Covid-19, ou auxílio inclusão digital. Recebeu-se ainda uma emenda à proposta objeto de processo da conselheira Paula Cristina Primo, apensada no processo SGPE, a qual solicita emenda substitutiva ao artigo 2º, propondo a seguinte redação. Artigo 2º. Os discentes dos cursos presenciais de graduação, durante o período de aulas não presenciais, poderão, a qualquer tempo, solicitar o auxílio da inclusão digital, desde que cumpridos os requisitos do artigo 3º. Justificativa. A promoção de inclusão digital dos discentes em situação de vulnerabilidade socioeconômica deverá ocorrer a qualquer tempo, pelo período que perdurar as aulas presenciais, ou seja, o edital não poderá ter prazo para inscrições, pois as situações de desemprego ocasionadas pela crise econômica decorrente da pandemia podem alterar a situação financeira do acadêmico. Em relação à emenda apresentada, este relator observa a relevância e a justificativa do pedido para que o auxílio não fique limitado ao período de inscrições do edital. No entanto, respeitosamente, este relator acredita que tal demanda possa ser atendida diretamente por meio de edital, seja este que está vigente ou pelo lançamento de novos editais, não necessitando para tal alterar o referido artigo da resolução, já que não se menciona datas, como se observa no artigo 2º. Os discentes dos cursos presenciais de graduação, durante o período de aulas não presenciais, poderão solicitar o auxílio da inclusão digital. Ainda, no último dia 10 de junho de 2020, participei da reunião do Comitê de Extensão da UDESC, com a presença dos diretores de extensão, e na fala do pró-reitor de Extensão, Cultura e Comunidade, acerca do auxílio inclusão digital, considerou lançar outros editais, caso eles constatem a necessidade. Inclusive, houve a terceira retificação do edital Inclusão Digital, número 01/2020, para alunos de graduação, onde dilatou-se o período de inscrições para 17 de junho de 2020. Assim, considerando as análises e pareceres, o momento de pandemia em que estamos entrando, os alunos com vulnerabilidade socioeconômica e com limitações no acesso à internet, este relator recomenda a homologação do referida resolução. Voto do relator favorável à decisão do presidente do Conselho Universitário Consune tomada ad referendo, instituindo a resolução 033
2020. É isso. Obrigado, conselheiro Fábio, pelo relato, né? Muito esclarecedor. E diante da questão regimental, né? Eu abro a inscrição para a rodada de 3 minutos. Gostaria, então, anotando agora os inscritos. Quem se inscreve para a rodada de 3 minutos? Bem, eu gostaria de me inscrever. Tá? Alguém mais se inscreve? Maico inscrito. Conselheiro Maico. Está inscrito na rodada de 3 minutos. Alguém mais se inscreve na rodada de 3 minutos? Estou aqui fechando as inscrições. Nicole, Alfredo, Bernarda, Daniel, Fábio, Henrique, Luiz Carlos, Janice, Luísa, Luiz Felipe. Bem, encerra então a rodada de 3 minutos. Bem, vamos então falar na rodada de 3 minutos. Bem, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o voto, né, do Fábio pela sua brilhante análise, né? Gostaria também de destacar que esse ad referendo permitiu uma promoção do edital, e eu não tenho dados atualizados de hoje ainda, porque os centros nonos passaram, né? Mas até antes do feriado, nós já estamos aqui analisados, né, 152 pedidos de auxílios de inclusão digital, distribuídos na seguinte proporção. O CAV solicitou 21 pedidos, o CCT 20, o SEAD 3, o SEART 13, o SEAV 5, o CEFID 2, o CEL 7, o CEPLAN 12, o SEST 21, a ESAG 10, a FAED 30 e o SEDES 11. Obviamente que esses números já oscilaram, mas o que eu tenho aqui em mãos são esse quantitativo. Então, essa questão do ad referendo proporcionou esse período. Até amanhã, os alunos podem se inscrever, e, diante disso, há também a questão de se fazer aí essa promoção do auxílio, né, já nessa semana, para que haja, né, essa questão do benefício chegar a quem está precisando dessa força. E, obviamente, conforme o relator colocou, nós temos ainda a possibilidade, né, a possibilidade real de se dar, né, outras demandas, outros editais, visto que o quantitativo colocado, aportado, conforme está nos autos do processo, é um quantitativo bem significativo em termos de alunos. Mais de 1.000 alunos se estima e se está empenhado para fazer esse atendimento, certo? Então, satisfaço com a minha fala, eu retorno a palavra ao relator, se ele gostar de fazer algum tipo de manifestação, antes de abrir para a rodada de 2 minutos. Relator, com a palavra, se tem algum ponto que você gostaria de destacar nesse contexto? A palavra está com você. Não, tranquilo, obrigado. Obrigado. Bem, seguindo o regimento, eu abro agora a rodada de 2 minutos. Alguém gostaria de se inscrever para a rodada de 2 minutos? Senhor presidente? Sim. Comunicações pessoais é limitada a uma rodada de 3 minutos. Sim, com certeza. Isso não estamos ainda na rodada, né, Murilo? Né? Estamos na rodada. Então, ouvir ali o Alfredo, que abriu o microfone. Alfredo, se inscreve, Alfredo? Relação no chat. Alfredo se inscreveu. Tem gente Alguém mais se inscreve?
eu me inscrevo, na verdade, eu me inscrevi pelo chat antes ainda. Ah, eu não vi pelo chat. A gente está trabalhando aqui pelo áudio, tá? Então, o Luiz Felipe também está inscrito. Então pela ordem, Alfredo, Bernarda, Professor Sérgio também, ele pediu palavra. Luiz Felipe e Sérgio. Então, vamos pela ordem. Alfredo pela ordem. Professor, era só para alertar que tinha gente escrita no chat. Perfeitamente. Obrigado, Alfredo. Bernarda, qual a palavra? Rodada de 2 minutos. Eu tenho mais uma dúvida de como funcionaria esse edital. Não seria mais eficaz se fosse a qualquer tempo, porque o edital demanda um tempo e não se sabe na situação que a gente está qual seria o momento em que se perderia emprego ou se desestabilizaria a economia familiar e tudo mais. É mais uma dúvida do que uma colocação, né? De como funcionaria esse edital. Perfeito, Bernardo. Depois a gente responde. Luiz Felipe? Bem, professor Maico, demais colegas, parabenizar o relato do professor Fábio. Vista aí a análise, né, nossa do ad referendo, eu vejo que a gente precisaria discutir mais ou entender mais um pouco desse processo e eu gostaria de estar pedindo vistas dele para analisar ele com mais detalhamento e pensar também em algumas melhorias aí, se for possível. Obrigado, conselheiro. Vistas pedidas, vistas concedidas. Então, fica prejudicada a inscrição dos que seguem, né? Então, vamos agora para as comunicações pessoais. Quem se inscreve nas comunicações pessoais? Posso escrever já o Sérgio Marian, se ele assim concordar. Então, Sérgio Marian nas comunicações pessoais. Depois do conselheiro Sérgio Marian, temos alguém mais inscrito nas comunicações pessoais? Bem, eu vou me inscrever também até para dar um alento aí para uma resposta para a conselheira Bernardo. Então, encerradas as inscrições pessoais, as comunicações pessoais. Pela ordem, Sérgio Mariano. Ok, pessoal, boa tarde a todos e a todas. Eu não acho que 2 pontos a serem colocados, né, não é necessariamente dúvidas, mas só algo que foi levantado, um deles em relação a esse próprio edital, né, que alguns viram, né, e aí a gente não tem como solucionar, né, mas assim, talvez não vá ter tantos pedidos, porque muitos deles vão fazer o seguinte: até quando vai durar o auxílio? Está proposto enquanto tiver ocorrendo a pandemia, o que a gente espera que termine o mais rápido possível. Mas normalmente os planos que se tem das operadoras, eles exigem uma fidelidade de 12 meses. Então, muitos talvez não vão fazer por conta dessa restrição. Mas penso que a gente não tem nem muito o que fazer, garantir que ele vai receber o auxílio durante os 12 meses. Mas, enfim, é um ponto que foi colocado, depois você colocar também, já que foi trazido à tona aqui, para a gente também ver, enfim, pensar se há ou não algo para ser feito. Eu não vejo muita solução nesse sentido. Negociar com operadoras não é o nosso papel, né? Mas, pontualmente, também falando aqui, eu também fui questionado aqui em relação a, por exemplo, ao edital do PRAF, né, que ele exige lá no item 8.1 a frequência e aprovação em 70% das disciplinas, né? Não sei se já foi pensado algo, também já houve alguma provocação nisso, para fazer algum tipo de flexibilização quanto a isso, em função aí de provavelmente aos próprios departamentos não conseguirem oferecerem as disciplinas todas, né? Por exemplo, as disciplinas práticas não serão ofertadas, mas o aluno já está matriculado. Então, essa questão desse ajuste, claro que tem a justificativa depois para isso, mas só também para a gente trazer aqui, pensar como grupo, se há algo a ser feito ou se de fato deixa o barco correr e depois ele coloca lá nas justificativas que não conseguiu acompanhar ou cumprir os 70% em função até do próprio departamento não ter ofertado disciplinas às quais ele estava matriculado no semestre, né? Então, só para a gente também pensar um pouco se há algo que a gente possa fazer nesse sentido.
Obrigado, conselheiro Sérgio Mariano, pelas suas arguições, né? Um pouco do que você está colocando aqui, a PROEX, a gestão está atenta a esse cenário. Vale destacar que nós já modificamos a resolução do PRAF, também por AD referendo por situações no próprio pagamento, né, do benefício ao auxílio alimentação, quando foi fechado os restaurantes durante a pandemia, né? Então, hoje, o benefício está sendo pago não mais de forma indireta, mas direto em valores em espécie, né, em dinheiro, né, de forma de depósito bancário. Então, essa questão dos 70%, a gente está junto com a Proem, está monitorando isso, e quando a gente tiver essa realidade mais, né, estabelecida, nós promoveremos as alterações necessárias, né, para que não se prejudique essa tramitação de renovação do auxílio PRAF, dos auxílios PRAF. Tá? Então, isso está sendo pensado também. Respondendo à conselheira Bernarda, a questão de fluxo contínuo é que você, né, de certa forma, não cria uma rotina dinâmica para os centros no sentido de fazer o pagamento, a questão logística. E também nós estamos trabalhando com algo muito novo, né, algo que a universidade não está acostumada, que é a questão desse auxílio emergencial. A gente, conforme o nosso conselheiro colocou, a gente não sabe até quando isso vai perdurar, mas a própria resolução fala de que esse benefício irá vigorar até o fim dos efeitos da pandemia, que a gente não se sabe se vai se estender além de 2020, tá certo? Então, cessada essa fase de comunicações pessoais, eu agradeço, né, desde já, em principal o conselheiro que fez o grande relato, o conselheiro Fábio e todos os demais presentes pela participação, e dou por encerrada essa reunião extraordinária da Câmara de Extensão, Cultura e Comunidade. Uma boa tarde a todos e uma boa semana. Obrigado, até mais. Thank you.